Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, Deus nos chama para estarmos alinhados com Ele, para estarmos em linha com os céus, para estarmos alinhados com a vontade de Deus e com as Escrituras. Sabemos que a Bíblia, a Palavra de Deus, é como a nossa bússola. Ela nos aponta sempre o norte, ela nos aponta sempre os céus, ela nos aponta sempre a felicidade na vida e a vida com Deus. A Palavra de Deus é digna de toda aceitação. A Palavra de Deus anda em linha com a verdadeira ciência, apesar de não ser um livro de ciência, mas a verdadeira ciência anda em linha com a Palavra de Deus. E no programa de hoje vamos ver isto mesmo, como a Bíblia nos mostra a história da humanidade. A história do primeiro homem, a história da primeira família, a história, podemos dizer, do pecado, do primeiro homicídio, mas a história das nações, a história dos idiomas, a história dos continentes, a história do mundo na Palavra de Deus. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. Ele fala conosco, Ele nos ensina, Ele abre o nosso entendimento e nós podemos mergulhar na sua sabedoria, no seu amor, no seu perdão, na sua salvação. Vem conosco nesta aventura tão linda nas Escrituras. E hoje, a Bíblia e a história da humanidade. Vamos lá, Deus vai falar conosco, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, algo que o homem quer saber, que todos nós queremos saber, é a nossa história, é o nosso passado, é o nosso futuro, quem somos nós, o que fazemos aqui, para onde nós vamos. São perguntas existenciais, são perguntas importantes e que nós precisamos ter as respostas. As respostas a essas perguntas todas nós temos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos mostra a nossa origem, a Bíblia nos mostra como tudo começou, como o homem foi criado, como a mulher foi feita, como houve a primeira família. Mostra também que o homem e a mulher, infelizmente, pecaram, infelizmente desobedeceram a Deus, infelizmente não creram no Senhor e preferiram crer na mentira de Satanás. E a mentira de Satanás trouxe tantas consequências que até hoje todos nós sofremos com elas. E essa história lá do Éden, essa história da tentação, ela continua conosco. Cada dia nós temos aí o inimigo nos tentando nos tirar da vontade de Deus, tentando nos tirar da verdade e trazendo as suas mentiras, trazendo as suas insinuações. É muito importante que nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, que estão aí aprendendo nas escolas apenas a teoria da evolução, possam saber que a teoria da evolução é apenas uma teoria, mas a verdade e a ciência verdadeira vai em busca da verdade e encontra as evidências da verdade. Na verdade, com as suas evidências cientificamente comprovadas, vemos no princípio, Deus. No princípio, Deus criou todas as coisas. No princípio, quando você vê que o nada não pode criar o tudo. Do nada, pode passar bilhões e bilhões de anos, nós não vamos ter a criação de nada. Nada com nada é nada. Mas como veio tudo a existir? E existir de uma maneira tão, podemos dizer, de uma maneira tão maravilhosa, tão complexa, tão complexa. Tudo que nós temos é absolutamente perfeito e complexo, porque no princípio, Deus. Gênesis 1, verso 1 e 2 nos dizem: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sim, no princípio, Deus. Antes de qualquer coisa ser criada, Deus. Aí as pessoas podem perguntar, e antes de Deus? Deus é eterno. Deus não tem ninguém antes dele, Deus não foi criado por ninguém, Deus não nasceu. Nós temos esse entendimento que antes de mim foi meu pai, antes de meu pai, meu avô, meu bisavô, assim por diante, até chegarmos em Adão, o primeiro homem que foi criado, formado por Deus, e Deus nele soprou a vida. Mas a Escritura nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o início da criação, o início quando nada existia, primeiro Deus, ele traz aqui, nós vamos ver, a terra, porém, era sem forma e vazia. Ou seja, ali nós temos a matéria-prima para a criação de Deus. Ali daquela matéria-prima da terra sem forma e vazia, Deus então cria ali os elementos químicos que ele vai precisar para encher este planeta de forma, de vida, para nele colocar o ser humano. Mas nós vamos ver que no Evangelho de João, no Novo Testamento, o apóstolo João vai antes da criação do mundo. Ele vai num princípio mais ainda, aquilo que nós dizemos, e antes da criação, como era? Olha o que está escrito, João capítulo 1, de 1 a 3, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ah, você pode olhar aí uma paisagem tão linda, você pode olhar flores, montanhas, cachoeiras, você pode olhar rios, matas, pássaros, borboletas, você pode olhar essa imensidão ao nosso redor e pensar, antes disso tudo, o que era? Quem criou tudo isto? Quem fez esta beleza tão grande? Antes de qualquer coisa criada, Deus. E aí diz, no princípio era o Verbo. Verbo é a palavra em ação. É a palavra em ação, é o Verbo, é a palavra. Deus criou todas as coisas aqui pela palavra. Ele criou o universo pela sua palavra. Eu e você podemos ver aqui o poder da palavra. A palavra cria. Às vezes você fala palavras aí tão fortes, tão duras, tão ruins para o seu filho, para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus pais. Você fala palavras de maldição, você está trazendo à existência coisas ruins. Você está jogando sementes que vão germinar e que vão produzir. Tudo é antes de existir pela palavra. Então, é importante sabermos isto. Todas as coisas, toda esta beleza, toda esta paisagem que nós vemos, ela foi feita por Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se ele é a palavra, todas as coisas foram feitas pela palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja luzeiros nos céus, sol, a lua, as estrelas, e houve. Deus disse, haja plantas, cubra-se a terra de toda sorte de árvores que deem semente, e houve. Deus disse, haja animais, animais selváticos, animais domésticos, e houve. A palavra, o Verbo em ação. Mas nós vamos ver também no Gênesis genealogias e a contagem do tempo. Em Gênesis capítulo 5, de 1 a 5, nós vemos os descendentes de Adão. Está escrito assim, este é o livro da genealogia de Adão.
No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aqui nós podemos ver, logo no início, Deus já trazendo a cronologia da história. O princípio, a criação de Adão. Adão e Eva. Esse nome Adão significa terra vermelha, feita do pó da terra. Nós sabemos que as pessoas dividem, né, os homens, a humanidade, em 3 raças. A raça negra, branca e amarela. E falam dos vermelhos também, os indígenas. Mas, na verdade, nós não somos vermelhos, nem negros, pretos, nem brancos e nem amarelos. Todos nós somos apenas tons de marrom, ou tons da cor da terra. Uns com a cor da terra mais forte, outros mais suaves. Mas ninguém é amarelo, ninguém é branco, ninguém é preto, ninguém é vermelho. Adão significa pó da terra, feito de terra, da cor da terra, terra vermelha. Somos diferentes tons de marrom. Então, não há essa divergência de raças para dizermos essa raça, essa. Somos todos de uma só raça, a raça humana. Mas é interessante que Jesus veio trazer uma nova raça. Ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui nós vimos na genealogia a contagem do tempo. Adão vive, aqui diz que ele viveu 130 anos e gerou seu filho Sete, depois de Abel, que foi morto pelo seu irmão. 130 anos nasce o Sete. E você vai podendo contar ali o tempo até o dilúvio. Esse tempo é o mesmo. O dia de 24 horas, aí está o sistema solar com a Terra girando em torno do Sol. Então, nós temos a contagem dos anos, as estações primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. A sequência nesta órbita elíptica ao redor do Sol, dando origem às estações do ano. Então, os anos eram os mesmos antes do dilúvio, só que as condições atmosféricas, as condições do planeta, climáticas, eram diferentes antes do dilúvio. Daí a longevidade do homem, do ser humano. Também nós vamos ver sobre o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, lá no início da história. Será que Adão era como o homem das cavernas? Será que Adão era um homem que ainda ia descobrir o fogo, ainda ia descobrir as coisas, nem sabia falar de... Não. Deus capacitou o homem, Deus ensinou para o homem, e nós vamos ver que antes do dilúvio havia desenvolvimento de ciência e tecnologia. Isto mesmo. Em Gênesis 4, 19 a 22, nós vamos ver isto, a ciência e a tecnologia antes do dilúvio. Ou seja, 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Olha, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então aqui, vamos parar aqui um pouquinho. Lameque é um dos descendentes de Caim. Teve 2 esposas, ou seja, bigamia. Já está o erro aí, casamento com 2 mulheres.
E nós vamos ver que esse Lameque era um homem muito violento, porque ele diz para as esposas, olha, eu matei um homem porque ele me esbarrou, um jovem porque me feriu, e Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Onde já se viu matar um jovem porque ele esbarrou nele, pisou no pé dele, esbarrou nele? A violência estava ali naquela época. Mas nós vimos o desenvolvimento da tecnologia. Aqui o filho de Ada e Lameque, chamado Jabal, era pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então aí está um campo de plantações com gado. Então, isso não significa apenas que ele achou legal os animais. Não. Lembre que nesta época não se comia carne. Para que cuidar do boi? Força de trabalho, o carro de boi, transporte. Para que se cuidava da ovelha se não ia comer a sua carne? A lã queria produzir, o couro que esses animais iriam dar, o leite e assim por diante. Tecnologia, isso mesmo, noções de agricultura para plantar. Ele foi pai daqueles que habitam em tendas e possuem gado. Pecuária e agricultura altamente desenvolvidos nos tempos antes do dilúvio, no início da criação do homem. O homem não veio melhorando na sua capacidade de ciência, não, talvez até, mas não veio melhorando. Ele era muito inteligente. Olha o outro filho. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. E o nome Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então aqui, Jabal desenvolve a pecuária e a agricultura de maneira sábia e científica. Jubal, ele vai ser um artista, um músico. Você pensa que é fácil fazer um instrumento musical? Pega um pedacinho de bambu e vai fazer uma flautinha. Você sabe onde colocar aqueles furinhos? Olha os instrumentos musicais que nós temos. Ele já tocava harpa e flauta. Olha aí uma harpa, olha aí uma flauta. Antes do dilúvio. Ou seja, há 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. Tocadores de harpa e de flauta. Quantas variações, quantas variedades de flautas nós temos e de harpas. E já Zilá gerou a Tubal-Caim, que é artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Ou seja, alto conhecimento de siderurgia. Olha, para a gente ter ali um churrasco, você acende um foguinho ali de 250 graus de temperatura, daquele fogo ali, mas na siderurgia, para você ter o ferro, ter o bronze que é liga, alta temperatura, 2.500 graus, 5.000 graus de temperatura, altos fornos em siderurgia. E para se ter instrumento cortante, era preciso ter uma liga bem especial, porque se a liga não fosse boa, não daria corte. Alta tecnologia antes do dilúvio. Não tivemos homem da caverna, não tivemos homens uga-buga que foram aprendendo com o tempo. Não, Deus criou um homem sábio, inteligente, capaz, científico e com tecnologia desenvolvida. A arqueologia já escavou cidades antediluvianas, cidades antes do dilúvio, de 6.000 anos atrás, e encontraram artefatos tão preciosos, artefatos também da siderurgia de ferro, de bronze,
e coisas assim tão finas, cidades que já tinham sistema de pluvial, sistema da coleta de água da chuva, sistema sanitário, vaso sanitário, banheiro, torneiras, água encanada. Então nós vemos que o homem antes do dilúvio não era uga-buga, não era o homem das cavernas. A palavra de Deus nos mostra isso na história. Vamos ver aqui o dilúvio que aconteceu e a aliança de Deus com a humanidade. Gênesis 9, de 1 a 7, descreve o dilúvio. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Bem, aqui nós encontramos Deus fazendo uma aliança com o homem. Deus disse que não mais destruiria a terra com água. Ele vai pôr no seu o arco, chamado arco-íris, o arco da aliança de Deus com o homem, de que não haveria mais destruição. É importante lembrar por que esse arco? Por causa da maldade, da injustiça, da imoralidade, da violência dos tempos de Noé. Só de imaginar que Noé construiu aquela arca durante 100 anos e só entraram na arca pessoas, ele e a sua família. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, suas 3 noras, que a Bíblia não diz o nome delas, e a sua esposa. 8 pessoas. A história da arca é contada em várias civilizações. É contada em poemas em várias civilizações, porque a história vai passando de maneira oral. Com os 3 filhos de Noé, nós vemos ali as raças todas se propagando pela humanidade, pelos continentes agora, não é? Porque depois do dilúvio veio a deriva continental, ou seja, a separação dos continentes. É preciso ainda ter um estudo sério, científico sobre o dilúvio. Existem as evidências, mas é necessário ir mais fundo aí para saber e comprovar tudo que aconteceu neste tempo. Nós vemos aqui que o Senhor falou que eles deveriam agora multiplicar, encher a terra, e houve um medo. Agora os animais não eram mais amigos. Agora, depois do dilúvio, haveria comer carne, tanto o homem quanto os animais. Algo que não existia antes do dilúvio. O Senhor diz agora, tudo que se move e vive vai ser alimento. A gente acha estranho ir lá na China e ver o pessoal comendo barata, comendo gafanhoto, comendo escorpião, comendo aranha. Ai, a gente acha muito esquisito. Mas, quando se tem fome, lá na Coreia, fazendo sopa de minhoca, nós achamos muito estranho. Mas está escrito aqui, tudo que vive e se move será para mantimento, proteína. E os animais também, havendo predatismo, os animais comendo carne também, isso depois do dilúvio. Mas o Senhor mesmo assim estabeleceu que o homem, o sangue humano, não deveria ser derramado. Que Deus haveria de pedir contas, tanto de animais quanto de homens. Mas Deus faz uma promessa depois do dilúvio. Gênesis 8, 22. Ele diz: enquanto durar a terra,
não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós podemos ver os campos com colheitas. Nós podemos ver que Deus nos trouxe este cumprimento profético, havendo sempre dia e noite, primavera, verão, outono, inverno, semeadura e colheita. Aí está a terra. Não haveria mais dilúvio. Deus trouxe esta promessa para o ser humano. O Senhor falou sobre isto e dentro da história da humanidade nós temos este momento tão sério. Há muitas pessoas que pensam, dilúvio, arca de Noé, isso aí é lenda. Como é que iam caber todos os animais dentro de uma arca? Como que poderia ter tanta água para cobrir até as montanhas? Bem, nós vemos alguns detalhes que precisam ser estudados à luz da palavra de Deus. Quando nos diz que a Terra era diferente antes, era um continente só, era a Pangeia, possivelmente não haveriam montanhas tão altas. Essas grandes cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes, os Alpes, aqui, quando nós temos aqui também suas montanhas rochosas, o Himalaia, nós vemos então que elas vieram como uma grande catástrofe, um grande empurrão nos continentes, na porção seca. E antes deveria ser a terra com montanhas ou montes mais baixos, não tão altos. O dilúvio, antes do dilúvio, uma só porção seca. Depois, a deriva continental, a separação. Os animais, o tamanho, a Bíblia nos dá as dimensões da arca e o material de que deveria ser feito. De madeira calafetada com betume, por dentro, por fora, as medidas exatas, os 3 andares. E nós vamos ver que é o maior barco possível sendo construído de madeira capaz de flutuar. A arca não foi feita para navegar, não seria um barco, um transatlântico, mas para flutuar, apenas flutuar. E as medidas da arca que estão na palavra de Deus, na Bíblia, são exatamente para o maior barco possível de madeira para flutuar com aquela dimensão. Os animais, cerca de 8.000 espécies que temos, as espécies primárias, não é? Que deram origem a tantas outras diversificações de espécies, como dos cães, dos cavalos, os caninos, nós temos o lobo, o cão e etc., né? Dentro destas diversificações das espécies, caberiam dentro da arca estas 8.000. Dinossauros não iriam, os grandes, porque os répteis crescem constantemente. Então, os grandes répteis não seriam os que entrariam na arca, mas os filhotes, mas os pequenos, e os dinossauros vêm de ovo. Então, ovo, eles vão nascer, não nascem grandes, nascem pequenos. Então, nós vemos que a arca, e vamos depois estudar um pouquinho mais fundo, é uma realidade. A história da humanidade relatada nas Escrituras é totalmente confiável. Evidências, e o que nós sabemos é que a palavra de Deus, ela nos traz a verdade, a luz. À medida que a ciência avança, vai dizendo, é verdade, é possível, é evidente. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Quem sabe você ainda não conhece esse Deus maravilhoso. Quem sabe você ainda não entregou sua vida a Ele. Vamos fazer isso agora? Ore comigo dizendo assim, Senhor, eu creio que Tu és Deus. Eu creio na Tua palavra como verdade absoluta.
Eu creio que Tu és sábio, justo e verdadeiro. Eu creio em Jesus Cristo, Teu único Filho, que o Senhor enviou para morrer na cruz em meu lugar. Eu entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Recebe-me, lava-me, perdoa-me, dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu, enquanto eu viver e para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Orar, conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo este Deus maravilhoso. Conheçamos mais a nossa história, a história da humanidade na Escritura Sagrada.